Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês. Hoje nós começamos a nossa transmissão de um modo diferente. Não foi o Ministério de Louvor que veio louvando, mas os irmãos da nossa congregação que durante a semana fizeram um vídeo. A nossa equipe de TI compilou esse vídeo das famílias cantando, exaltando o Rei da Glória. Eu vou estar com você durante esse culto online. Nós estaremos adorando a Deus juntos. Você aí na sua casa, eu aqui, separados fisicamente, porém juntos, num só propósito: louvar e adorar aquele que é digno de honra e de glória. Louvado seja Deus por essa equipe que nós temos. Louvado seja Deus por essa tecnologia, Ele brindar a mente humana de conhecimento capaz de criar essa tecnologia, desenvolver essa tecnologia. E nós começamos hoje nossa transmissão de um modo diferente, compartilhado, juntos, louvando ao Senhor. Vamos orar, eu quero orar com você, eu quero orar com a sua família. Vamos clamar a Deus, adorar a Deus, clamando que Ele satisfaça os nossos pensamentos nele, que Ele se ligue a nós e que a sua presença seja sentida durante esse momento. Pai que estás nos céus, nós te adoramos e te glorificamos. Tu és o nosso Rei da Glória e nós não temos um outro Deus além de Ti. Ó Senhor, vasculha o nosso coração e observa que nós servimos unicamente a Ti. Nós não temos um outro Deus, nós não temos ídolos. Tu e somente Tu és o nosso Rei da Glória. Tu e somente Tu és o nosso soberano. Nós estamos debaixo do Teu império, ó Deus, que construiu todas as coisas. Nesse momento, ó Pai, que estaremos te adorando, te glorificando, de forma online, por intermédio da internet, onde eu aqui na igreja e os irmãos em suas casas, estamos unidos em um só propósito. Nós queremos te pedir: aceita, ó Deus, a nossa adoração, aceita, ó Rei, o nosso louvor. Olha para o nosso coração, que se prostra perante Ti com louvores, que se prostra perante Ti com dizeres que engrandecem o Teu nome. Ó Pai, que o nosso pensamento esteja unicamente em Ti, e que durante esse momento nós sejamos dirigidos pelo Teu Santo Espírito, pelo Espírito bondoso do nosso Deus. Nós te clamamos no nome exaltado de Jesus Cristo. Vamos louvar, meus irmãos. Você aí, tome sua harpa. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Todos juntos, cante a plenos pulmões. Nós não ouviremos, mas o nosso Deus ouvirá o seu louvor. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do céu nada te virá. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de Ti. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas em me perturbar, o bálsamo Ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus.
124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendeis mais. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos juntos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, os grandes pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glória a Deus. Glória a Deus, esse Deus que é digno de ser louvado e de ser exaltado por toda a terra. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 115. Nós faremos essa leitura hoje juntos. Eu vou conduzir a leitura, mas eu creio que você está com o exemplar da sua Bíblia aí. Você que não está em casa, por algum acaso está no serviço, em alguma atividade essencial, pode acompanhar também pela projeção que será feita na tela do seu aparelho, seja do seu aparelho celular, ou da TV, ou do notebook, enfim, do aparelho pelo qual você nos acompanha. Salmo 115, as Escrituras nos dizem assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxiliar e o teu escudo. Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor.
Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que o temem, os que temem ao Senhor, tanto pequeno como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede benditos no Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Exaltado seja o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Nós estamos, nesse momento, exaltando a Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado e exaltado. Sabe, os homens estão adorando e exaltando nessa quarentena os prazeres da carne. Muitas são os entretenimentos pensados para que as pessoas se entreguem à embriaguez e aos prazeres momentâneos desse mundo. Mas hoje eu e você declaramos que a nossa adoração, ela é direcionada, ela se restringe unicamente ao Deus forte e verdadeiro, ao único Deus digno de ser exaltado, que não existe outra divindade, que não existe outro ser que seja capaz de atrair o nosso coração além daquele a quem nos prostramos, que é Deus. Eu quero que nós, conscientes dessa adoração sincera, que nós possamos orar a Deus por esse momento que o mundo vive, que nós possamos orar a Deus pela nossa nação, que nós possamos orar a Deus pelas nossas famílias, que nós possamos clamar pela igreja do Senhor, pela obra missionária do Senhor, pela obra missionária que o Senhor quer que seja feita. Vamos clamar ao Senhor. Somente Ele é digno da nossa adoração, e somente Ele é o nosso escudo. Ele ouve as nossas orações. Embora excelso, como o salmista diz, Ele atenta-se para o humilde. Ele atenta-se para nós, embora sejamos muito pequenos perante Ele. Vamos orar? Vamos clamar? Amado e querido Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Nós te adoramos, ó Senhor, porque não há outro digno de honra, digno de exaltação, digno de louvor, digno da nossa adoração, da nossa veneração. Sabe, Senhor, os homens adoram diversas coisas. Adoram inclusive deuses feitos pela mão de homens, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não veem, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, que embora tenham pernas, não vão a lugar algum. Embora tenham mãos, não podem realizar, efetuar, fazer absolutamente nada. Mas nós fazemos menção do guarda de Israel. Nós fazemos menção do Teu nome, ó Deus. Porque confiamos e sabemos que somente Tu és digno da honra. Somente Tu és digno do nosso prostrado, do nosso clamor. E por isso, ó Pai, nós te apresentamos a humanidade. Nós te apresentamos o globo terrestre, todo ele fustigado por esse momento de pandemia, por esse momento que nós somos obrigados a estar em casa, que não podemos nos reunir como corpo de Cristo, juntos em um só ambiente para te prestar louvores. Nós te apresentamos, ó Deus, as nações, cujas contagens de morte sobem cada dia mais. Já são mais de 200 mil mortos, 200 mil famílias
que enterram os seus entes. Muitos estão nos hospitais, outros estão já sem esperança em casa, aguardando o dia da morte. Pai, nós te clamamos, olha com o teu olhar de misericórdia para o mundo. No nome de Jesus, compadece-te de nós, compadece-te da humanidade. É bem verdade que os homens estão distantes de ti. É bem verdade que há um chamamento teu para o arrependimento. E nós te clamamos, ó Pai, pelo teu Espírito. Convence-os da justiça, do pecado e do juízo. Mas olha para nós. Abrevia esse momento de dor, de angústia. Senhor, olha para o Brasil, a nação na qual tu nos plantaste. Olha para o Brasil com os seus mais de 40 mil infectados, ó Pai. Olha para o Brasil cuja marca de mortos já passa de 4 mil. Olha para o Piauí, olha para Teresina. Olha, ó Pai, para esse país. E protege-nos com a tua mão. Não deixa a peste e a praga chegar à nossa casa, à casa da nossa família. Olha para o Brasil e dá sabedoria às nossas autoridades, aos nossos governantes, nos 3 âmbitos, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Nos 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Ó Senhor, os homens não são sábios, eles arrotam alguma espécie de inteligência, eles se arrombam em suas próprias inteligências, mas eles nada podem fazer se não forem guiados pelo teu Santo Espírito. Pai, nós te clamamos pela nossa família. Guarda a nossa família. Sejam momentos, ó Pai, em que possamos nos conhecer melhor. Sejam momentos não de discussões, sejam momentos não de conflitos, não de guerra, intramuros, mas que seja um momento onde a família se prostre a Ti, onde a família aprenda mais de Ti, onde nós nos esmeremos em conhecer a Tua Palavra e conhecermos a nós mesmos, uns aos outros. Que, ó Pai, saiamos desse momento com pais devidamente cientes da responsabilidade de orientar os filhos no caminho do Senhor. Guarda a nossa saúde, guarda a nossa mente, guarda a nossa saúde mental. Não deixa, ó Senhor, que o desânimo, que a ansiedade, que o medo, que o terror, que o pânico, que a depressão nos assole. Guarda, ó Deus, a Tua igreja. Ó Pai, nesse momento, Tu que é o pastor e somente Tu pode nos manter coesos no Teu aprisco. Somente Tu pode fazer com que nós não caiamos, porque infelizmente não temos uns aos outros de forma física. Usa os nossos irmãos na medida do possível, por intermédio da tecnologia, mas usa o Teu Santo Espírito para nos fazer coesos, para nos deixar parecidos com Cristo, para nos fazer imitadores de Deus como filhos amados. Ó Pai, a grande verdade é que o que o mundo passa hoje, o que o Brasil passa, acaba por interferir nas missões. Alguns dos missionários podem estar, ó Senhor, abatidos, abalados, porque não estão fazendo aquilo para o qual foram vocacionados pelo Teu Santo Espírito. Porque por conta do isolamento, já não convivem mais tranquilamente com os seus, nem conseguem fazer a obra do Senhor de forma plena, da forma como não havia esse isolamento social. Ó Senhor, nós estamos vendo também a moeda brasileira se desvalorizar, e as missões transculturais acabam ficando, ó Pai, extremamente combalidas, mas nós confiamos em Ti, ó Senhor. Nós confiamos que não existe ninguém mais interessado em salvar vidas, mais interessado em salvar vidas que o próprio Deus. Nós confiamos que não existe ninguém que console melhor os missionários do que o próprio Deus.
Nós confiamos que não existe alguém que motive o coração da igreja a abraçar a obra missionária melhor do que o próprio Deus. Nós confiamos que não existe ninguém capaz de convencer os corações dos ímpios melhor do que o Espírito Santo de Deus. A obra missionária é tua, ela depende única e exclusivamente de ti. E é por isso que nós clamamos: conforta, renova as forças, consola, dá graça aos missionários. Tu que controla o tempo e as estações, governa a tua igreja. Abre os nossos corações, abre o coração do mundo, daqueles que não te conhecem, para a tua palavra. No nome de Jesus, ó Pai, faz a tua igreja militante no Evangelho. Agora, quando os missionários não podem ir, que nós possamos nos despojar da preguiça e da inanição e irmos, nem que seja no âmbito virtual. Ó Senhor, capacita os teus filhos para ganharem almas nesse momento em que a humanidade está fragilizada. Capacita os teus filhos para ganharem almas nesse momento em que o mundo já não entende e pergunta por quê. Capacita-nos, ó Deus. Capacita-nos para responder às perguntas. Não o porquê, porque nós não sabemos, mas as perguntas de para onde nós iremos. Nós iremos para ti. Todos aqueles que confessarem o nome de Jesus rumarão para o céu de glória. E nós somos agentes teus no chamar de vidas para o reino de Deus por intermédio do Evangelho. No nome de Jesus. No nome de Jesus, ouve a nossa oração. Porque tu não é como os ídolos. Tu ouve. E a tua mão, ela não está encolhida. O teu ouvido não está cerrado. Tu ouve, ó Deus, o nosso clamor. E a tua mão, ela é poderosa. Para assim como livrou o povo de Israel, com mão forte e braço estendido, ela é poderosa para salvar. Ela é poderosa para abreviar o momento de dor. Ela é poderosa para trazer sabedoria às autoridades. Ela é poderosa para juntar as tuas ovelhas. Ela é poderosa para fazer tudo conforme te apraz. Nós tudo te pedimos, no nome exaltado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Nós não clamamos a um Deus morto. Nós vamos já louvar que nós clamamos a um Deus soberano. Nós falamos com Deus excelso, poderoso, grande, cujo poder não encontra limites. E no dicionário não existe a palavra impossível. Porque tudo, absolutamente tudo, é possível ao Deus a quem servimos. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível.
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Após esse louvor que nós conclamamos que a Deus e somente a Deus nós nos consagramos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3. E nós iremos ler todo esse versículo. Todo esse capítulo, todos os versículos desse capítulo. Daniel no capítulo 3. E antes de ler, eu quero lhe situar. Haja vista que nós faremos uma leitura fracionada. Nós iremos lendo e aí mergulhando no que as Escrituras dizem. Eu quero lhe situar nesse capítulo, nessa porção da história. Os irmãos vão lembrar que Deus levanta um rei, o rei Saul, e que ainda no reinado de Saul, Deus o reprova. Saul se mete em coisas que não era para ele se meter, não se arrepende, e Deus o reprova e unge a Davi. Davi reina sobre o povo logo após a morte de Saul. E Deus diz a Davi que o reinado dele seria perpétuo. Davi reina sobre um Israel de 12 tribos unificado. E logo após a sua morte vem Salomão, que também reina com muita autoridade. É um jovem ainda quando assume o trono, pede a Deus sabedoria. Deus dá sabedoria a Salomão. Foi Salomão quem estabeleceu o templo do Senhor. E Salomão morre, porque já no final da sua vida, Salomão já está entregue aos prazeres dessa vida.
E o seu reinado é muito pesado no sentido econômico. Ele tinha diversas mulheres, tinha uma ostentação no palácio. E como o governo não produz riqueza, quem bancava aquela riqueza era o povo, às custas de grandes impostos. E o filho de Salomão, o Roboão, assume. E o povo conversa com ele para que aquele imposto fosse diminuído. Ele toma a decisão contrária, de manter altos os impostos. Isso gera uma rebelião. E 10 tribos, elas seguem a autoridade de Jeroboão, as chamadas 10 tribos do norte. 10 tribos do norte. E 2 tribos permanecem com a casa de Davi, o chamado Reino do Sul. O Reino do Norte, governado por Jeroboão, ele é um reino idólatra, um reino que Deus levanta diversos profetas para chamarem o povo ao arrependimento. Mas todos os reis daquele império do norte, eles são pecadores, permanecem no pecado, amam o pecado, de forma que Deus, como juízo, os entrega na mão dos assírios. E os assírios trazem pessoas de fora para dentro do reinado do norte, e tomam as pessoas do reino do norte e dispersam elas em outros reinos que eles dominavam. Já o reinado do sul, ele é pendular. Ora ele está com Deus, ora ele está envolto na idolatria. E Deus da mesma forma levanta profetas para anunciarem ao povo do reino de Judá que eles deveriam se prostrar somente a Deus, amar somente a Deus, não estarem de conluio com as nações vizinhas, não aceitarem a idolatria. Mas o reino do sul, muito embora fosse pendular, eles, no momento de pecado deles, Deus permite que a Babilônia circunde o reinado do sul, domine o reinado do sul, e começa então o cativeiro babilônico. Os babilônicos, na pessoa de Nabucodonosor, eles decidem tomar de Jerusalém parte da elite pensante. Eles pegam os nobres de Judá e levam para a Babilônia. Entre esses nobres são levados Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra nos instrui, entrando propriamente no livro de Daniel, que esses 4 homens, eles decidem não se contaminar com a cultura da Babilônia. E para isso, eles começam mudando já a forma de alimentação. Eles não aceitam participar da mesa do rei, dos manjares reais que eram oferecidos a ídolos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Azarias assumem posição de destaque no reinado de Nabucodonosor. E é exatamente nessa posição de destaque que estão esses 3 homens, quando Nabucodonosor tem uma ideia. E aí eu lhe convido para lermos a palavra de Deus, para vermos que ideia é essa do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, a palavra, nós vamos ler até o versículo 8, até o versículo 7, perdão. A palavra diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que se viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes,
os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de toda língua. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro do rei, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Naquela Babilônia, era extremamente comum a idolatria. Haja vista que aquele era um povo que não era monoteísta, pelo contrário, eles eram politeístas. Haviam diversos deuses, imagens de escultura, e cada divindade, ela respondia por alguma coisa. Havia a divindade da fertilidade, a divindade do sol, a divindade que cuidava dos mares. E aquele povo idólatra honrava, venerava, adorava, idolatrava ídolos. Não somente isso, mas Nabucodonosor, olhando e vendo que haviam diversos deuses que recebiam a adoração do povo, tem ele uma ideia típica de um megalomaníaco. Ele decide fazer uma estátua de 30 metros de altura, por 3 metros de largura. E essa estátua reproduzia a si próprio, a ele mesmo. E era toda essa estátua de ouro maciço. E ele tem a seguinte ideia: juntar todo o povo, com especial destaque para as autoridades, aqueles que estavam em posição de responsabilidade sobre o povo. A Bíblia não nos informa, os melhores estudiosos acreditam que Daniel estava em alguma expedição, em alguma viagem, por isso não foi ele também convocado. Mas o que Nabucodonosor deseja é que seja erguido aquela estátua, e sobre aquela estátua fosse colocada uma multidão de gente, com destaque especial para os maiorais do povo, para as autoridades, e que, tocando-se o som de buzinas, de saltérios, de harpas, tocando uma música, como diria Calvino, nós tivemos um pequeno problema na transmissão, mas como diria Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Desde que saímos do ventre materno, estamos nós a escolher, a eleger ídolos, porque isso é próprio da natureza humana. O homem, ele é por si só um ser devocional. Sabe, Deus deixou em nós, humanos, feito um pouco abaixo dos anjos, como as escrituras nos dizem, a necessidade de nos conectarmos a algo maior que nós, de venerarmos algo que transcende a nossa existência, transcende essa materialidade. Lá no fundo, todos os homens têm o enorme desejo de adorar a Deus, mas por conta do pecado, esse desejo de adorar, ele é direcionado a deuses feitos com as mãos dos homens. Há deuses que, embora não sejam materiais, ainda que não feitos, ainda que não visíveis, tangíveis, tocáveis,
são ídolos do coração do homem. Todo homem tem a necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. Todo homem é um ser devocional. O coração do homem é um lugar de adoração, seja a Deus, seja a ídolos. E o que acontece é que aquelas pessoas que ouviram a história de Nabucodonosor, o decreto de Nabucodonosor, já era da rotina deles adorarem a ídolos. E ainda hoje permanece assim. É da rotina da humanidade adorar ídolos. Veja, o povo quando estava lá no deserto, o povo de Israel, bastou Moisés subir ao monte para receber a lei de Deus. Bastou eles saírem da liderança física de Moisés, para eles já chegarem com as suas posses e pedirem a Arão para fabricar um ídolo do bezerro de ouro para eles adorarem. Lembre-se do coração de Caim, que fica extremamente frustrado, porque a adoração dele não foi recebida. Lembre-se dos homens lá em Israel, que fizeram daquela serpente de bronze um ídolo e começaram a colocar em lugares altos nos montes, para lá nos montes eles irem e adorar aquilo que era simplesmente um tipo de Jesus, uma figura que apontava para Jesus. Sabe, no coração do homem há sempre o lugar para a adoração, seja ao Deus verdadeiro, seja a ídolos. A humanidade pós-moderna, ela adora diversos ídolos. Há ídolos feitos com as mãos de homem. Eu não preciso designá-los, mas os senhores conhecem pessoas que saem de suas casas, passam semanas fora de casa, em procissão a deuses que não são deuses. Há homens que já morreram e nada podem fazer. Há ainda os deuses da pós-modernidade, o sexo livre, a ciência. E nesses dias que vivemos, a ciência está cada vez mais galgando corações idólatras. Ciência, ciência, ciência. As pessoas têm a verdade científica, que é por sua própria natureza mutante. As pessoas têm a verdade científica como uma espécie de ídolo. Sabemos nós, inclusive, que a ciência erra, porque o homem não veio do acaso, o planeta Terra não veio do acaso, foi tudo obra das mãos de um Deus excelente e inteligente que planejou tudo. Os ídolos desse momento são o dinheiro. Os ídolos desse momento são frívolos e fugazes, iguais a essa estátua. E somente tem lugar no coração do homem, porque eu, você e todos os homens que já habitaram o mundo, somos pecadores, e o nosso coração é propenso a adorar deuses que não são deuses. E está aqui agora Nabucodonosor, cujo ego era o próprio Deus, porque esse é outro perigo. Os homens constantemente estão a idolatrar a si mesmos. Lembrem da Torre de Babel, quando por orgulho os homens queriam desobedecer a ordem de frutificar e de multiplicarem-se, de encher a terra, e queriam parar em um lugar e estabelecer uma torre essa que fosse até o céu, onde eles imaginavam que era a morada física de Deus, e lá naquele lugar eles estariam livres da ordenança de Deus, seguindo o seu próprio orgulho e soberba. O ególatra Nabucodonosor constrói agora uma imagem, e seria mais uma divindade a ser adorada na Babilônia. Isso diz muito sobre nós, porque
Porque enquanto os babilônicos acharam tranquilo, acharam que não havia nada demais em adorar Nabucodonosor, nós temos que vasculhar o nosso coração, no afã de encontrar se não estamos colocando algo acima de Deus, se não estamos considerando alguém, o nosso trabalho, as nossas riquezas, a nossa família, a nossa liberdade, se não estamos considerando qualquer coisa superior à veneração que devemos entregar somente a Deus. Mas acontece algo que não estava no script, que Nabucodonosor não houvera previsto. E eu te convido para ler comigo o capítulo 3, a partir do versículo 8. E nós iremos ler até o verso 18. Daniel, continuando no capítulo 3, do 8 ao 18, diz assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorarem a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Toca-se as buzinas, os saltérios, as harpas. Todo o povo se prostra. Porém, há alguns judeus que, no meio daquela posição, daquela multidão toda, estão em posição que faz-se notar. Sadraque, Mesaque e Abednego, que são na mesma hora denunciados. E é interessante a denúncia que é feita ao rei Nabucodonosor. Eles são denunciados não somente porque não se prostraram à imagem do rei. Eles são denunciados inicialmente porque eles não servem aos deuses a quem o rei Nabucodonosor presta adoração. E além de não adorarem os deuses babilônicos, eles não
se prostraram à imagem de Nabucodonosor, sabendo eles que a pena para tal ato era serem lançados na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor é tomado por ira e furor, segundo a palavra de Deus, e manda chamar esses homens. E ainda que com ira, Nabucodonosor é um tanto quanto ponderado. E ele diz assim: será se foi de propósito que vocês fizeram isso? Vejam que Nabucodonosor não chega de forma ríspida. Ele ainda considera que pode ser que foi sem querer. E decide então, mediante a ameaça da fornalha de fogo ardente, decide então dar outra chance para que Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse as suas vidas poupadas. Para isso bastava tão somente que eles se prostrassem, adorassem, que eles devotassem alguma espécie de veneração à estátua que Nabucodonosor mandara produzir. E ele diz: eu vou mandar tocar de novo. E há de ser que agora vocês vão se prostrar. Porque se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Os 3 homens, eles não aceitam a proposta de Nabucodonosor. E eles nem fazem uma contraproposta. Eles, de forma firme, de forma coerente com as escrituras, eles dizem: olha, Nabucodonosor, nem precisa, não se dê nem ao trabalho de mandar tocar de novo os saltérios, as harpas, não precisa. A gente não precisa nem te responder, mas a gente serve a um Deus que sim é capaz de nos livrar da tua mão. E mais, ainda que Ele não nos livre, ó Rei, nós não nos prostraremos nem aos teus deuses, nem à estátua que tu mandou construir. Sabe, meus irmãos, o que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo é que a adoração deles a Deus não estava em jogo, que ela não estava à venda, que ela era um valor inegociável deles enquanto judeus. Eles conheciam a Deus, sabe? Eles poderiam ter encontrado motivos para embasar um ato de adoração. A gente está no meio desse povo, e a cultura deles é se prostrar perante os deuses, nós vamos fazer igual. Ou eles poderiam ter dito: quem nos colocou na posição que nós estamos, quem nos nomeou, foi Nabucodonosor, então por consideração. Ou poderiam ainda dizer: nós estamos muito distante do império de Israel, e aqui todo mundo faz assim, inclusive judeus que estão aqui. E se eles fazem, por que nós não podemos fazer? Ou poderiam dizer: lá na nossa terra também tem idolatria. Ou poderiam dizer: a gente se prostra e depois pede perdão a Deus. Ou ainda, a gente se prostra, mas não de coração, a gente faz um ato meramente físico. Todas essas razões poderiam ser levantadas. Mas Nabucodonosor estava diante de 3 homens que não confiavam na autoridade do Estado. Estava diante de 3 homens cuja esperança não era o cargo que eles ocupavam, cuja esperança não era nem a vida deles. Nabucodonosor estava diante de 3 homens que tinham um compromisso no seu coração: Deus em primeiro lugar, e somente Deus em primeiro lugar. Sabe, meus irmãos, os homens estão atônitos, desesperados. Os governos não sabem o que fazer.
Por quê? Porque os homens depositam a sua confiança no dinheiro. E a economia global terá agora um ataque, um golpe ferrenho, duro. Nações estão empobrecidas. Grandes empresários entrarão em depressão econômica. Grandes empresas terão seu faturamento fulminado. Governos que movimentam trilhões de dólares terão déficit, prejuízo. A humanidade está atônita porque ela coloca a sua confiança na ciência. E já vamos com quase 6 meses. Se você imaginar que o primeiro caso foi em setembro, lá na China. E não temos nem remédio, nem vacina. A ciência pouco pode fazer para ajudar, tanto que já há mais de 200 mil mortos. O mundo está desesperado porque erigiu como ídolo o poder político. Só que os governos em toda parte do globo estão sendo sacudidos. As pessoas criticam os governantes, quer eles tomem medidas de isolamento, como no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou quer não tomem, como no Japão ou na Suécia. É momento em que oportunistas políticos começam a avisar o poder político. E os que estão no poder veem-se enfraquecidos. No Brasil, na Argentina, na Alemanha, na China. É momento em que os ídolos do mundo estão sendo colocados à prova. E vemos que eles são deuses falhos, deuses falsos, falsas divindades. Nós vemos que não podemos confiar nós, nos nossos empregos, nos nossos salários, no nosso plano de saúde, que não podemos confiar em absolutamente nada. Nós vemos que o momento atual é um momento onde a nossa adoração, onde a nossa esperança, ela tem que estar fincada unicamente em Deus. Sobretudo no Brasil, que passa por uma crise grave. O nosso ser, ele não está ancorado no Estado. Ele não está ancorado em autoridades. A nossa esperança, ela é proveniente unicamente do Deus Criador dos céus e da terra. Nós não confiamos em homens. Nós não confiamos em dinheiro. Nós não confiamos no nosso salário. Nós não confiamos no nosso emprego. Nós não confiamos em política econômica. Nós não confiamos no governo. Nós não confiamos cegamente no presidente. Nós não confiamos no poder legislativo. Nós não confiamos no poder judiciário. Em nada está depositada a nossa esperança. Antes de tudo, nós devemos ser como Sadraque, Mesaque, Abednego e dizer: olha mundo, olha a situação pandêmica, olha a crise global, crise política, crise econômica. Nós confiamos em Deus e se Deus quiser, nós não perderemos os nossos empregos, nós não perderemos as nossas vidas, nós não seremos atingidos. Mas se ainda que Ele não queira, nós não nos prostraremos à ciência, nós não nos prostraremos ao poder político, nós não idolatraremos pessoas, nem autoridades e nem governos. Nós prestamos adoração tão somente a Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós não confiamos que a nossa salvação está no governo ou em governantes. Nós confiamos que a nossa salvação está em Jesus, que governa todas as coisas. Nós não confiamos que a nossa esperança ou salvação está na nossa conta bancária, nos nossos salários ou no nosso emprego.
Quem nos provê é Deus, e Ele continuará nos provendo conforme Ele queira. Daí eu lhe convido a continuarmos a leitura. A partir do verso 19 até o verso 27. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, o seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que de costume. E ordenou aos homens fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viam que o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem um cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Nós veremos até aqui. As horas avançam. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam se Deus os salvaria, mas eles sabiam que honravam unicamente a Deus, e que melhor seria serem sacrificados na fornalha de fogo ardente do que curvarem-se perante a imagem, perante o sistema, do que se conformarem com o sistema idólatra da Babilônia. Sabe, eu tenho 2 coisas a dizer para você. A primeira é que Deus, o mesmo Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, deixou na história que muitos outros homens fossem sacrificados. Eu lembro com você de uma cena que ficou famosa há alguns anos atrás, quando o Estado Islâmico decapitou 21 cristãos, porque eles se negaram a voltar para o islamismo. Sabe, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos, não é a certeza de que adorar a Deus e firmar o compromisso unicamente com Deus vai nos trazer ganhos materiais. Pode ser que percamos a vida, mas o que eu quero lhe dizer, o ponto final dessa minha primeira observação, é que embora Sadraque, Mesaque e Abednego não soubessem que seriam libertos da fornalha de fogo ardente,
que passariam pelo fogo e não se queimariam. É melhor estar no meio do fogo, na presença de Deus, daquele que Nabucodonosor olhou e disse: nós jogamos 3, mas eu vejo 4, e o 4 é semelhante aos filhos dos deuses. É melhor ter a companhia de Jesus na fornalha de fogo ardente, do que se curvar a falsos ídolos, do que se curvar a deuses que não são deuses, do que ter deuses em nossos corações. Examine-se agora mesmo. Se você não está tão atônito porque você serve um Deus que não é Deus, examine agora mesmo se a sua família não tem sido um Deus para você, se o seu emprego, se o seu salário, se os seus governantes, se o seu chefe não tem ocupado na sua vida o lugar que é somente de Deus. Porque, embora tenham visto o quarto homem, nenhum daqueles gozou da companhia desses 4 homens, como aqueles 3 que fincaram a posição de adorar somente a Deus. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é que a adoração a Deus, ela contagia. A adoração a Deus, ela gera mais adoração. O Deus que quer ser adorado, Ele quer ser adorado para sempre. E adoradores geram mais adoradores. De repente, Nabucodonosor olha, vê Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: ei, saiam daí, saiam daí. E quando eles saem, não havia sinal de que o fogo havia passado sobre eles. As vestes deles não tinham incendiado. Os cabelos deles nem cheiravam, nem parecia que aqueles homens tinham sido jogados na fornalha de fogo ardente. Lembre, os que jogaram eles, só por jogar na fornalha de fogo, foram atingidos pelo fogo e morreram. E aqueles homens que estiveram no miolo do fogo, eles não morreram, não houve nada com eles. E de repente Nabucodonosor olha e diz: o Deus Altíssimo não é essa estátua, não são os deuses que nós adoramos aqui na Babilônia. O Deus Altíssimo, digno de toda adoração, é o Deus que serve Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós, adorando a Deus, fazemos diferença onde estamos. Nós adorando a Deus, atraímos pessoas para adorar o Senhor. E no grande dia, nós e aqueles a quem nós atraímos, estaremos entrando com pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda nação. Sabe, eu não sei se você consegue ver a grandeza disso. Sabe aquele seu colega de trabalho, pela sua atitude de adorar a Deus, ele pode ser salvo, ele pode ser impactado. Sabe o seu filho que está distante do Senhor, a sua filha, os seus pais que não servem a Deus, eles podem ser impactados pelo seu compromisso sincero de adorar tão somente a Deus. Aquele seu chefe idólatra, ruim, duro, aquela sua chefe que idolatra a mentira, o cargo, todos eles podem ser atraídos a Deus, como o idólatra Nabucodonosor foi atraído pela adoração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos esses que lhe servem podem ser atraídos a Deus e estarem no grande dia, entrando com você dizendo ao Cordeiro: é digno esse Cordeiro de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Adoradores geram adoradores. Precisamos ter um compromisso firmado com Deus, de adorar tão somente a Ele, de engrandecer tão somente a Ele. O nosso coração não pode fabricar ídolos. Hoje é dia de quebrar os ídolos do coração. Hoje é dia de se desfazer dos ídolos do coração. Hoje é dia de se prostrar perante o Senhor e afirmar no meio desse momento de pandemia: só Deus é digno de louvor, só Deus é digno de glória,
Só Deus é digno da minha esperança. Só Deus é quem me mantém. A nossa esperança está em Jeová. E os que confiam no Senhor são firmes como as montanhas que cercam Jerusalém, que cercam Sião. Nós estamos firmes. Nesse mundo que está tremendo, nós estamos firmes, porque o nosso Deus governa todas as coisas. E é dele o nosso coração e a nossa adoração. Não somente isso, nós o adoraremos para sempre. E nós cantaremos exatamente isso. O ministério de louvor já se coloca, porque nós cantaremos que adoraremos a Deus não só hoje, não só no momento pandêmico, não só dentro da fornalha de fogo. A nossa vida será de adoração. E depois que acabar essa vida, o nosso espírito permanecerá adorando eternamente no céu de glória, juntamente com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. Hoje nós adoramos a Deus. Amanhã nós adoramos a Deus lá no céu. Por toda a eternidade, a nossa função será adorar para sempre o nosso Deus que proveu Jesus Cristo para nos tirar do pecado e nos dar a esperança de vida eterna. É por isso que adoramos. Vamos louvar ao Senhor. Estava morto, Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Meus irmãos, glória a Deus, já estamos chegando no momento final do nosso culto. E é um momento que nós temos alguns avisos a passar para os irmãos. O primeiro aviso diz respeito às nossas ofertas voluntárias e os nossos dízimos. Nós adoramos a Deus também com as nossas finanças. E a igreja, nesse momento de pandemia, ela lhe motiva, ela lhe encoraja a fazer depósitos na conta bancária da igreja. A agência, o banco é a Caixa Econômica Federal. A agência é 3389. A operação é 003, conta corrente. A conta, o número é 1651, dígito 8. O CNPJ da igreja é 24 734 930 0001 37. Se você está fazendo transferência, o banco é o 104, Caixa Econômica Federal. Aqui, no domingo, a partir das 8h30, a irmã Sueli, tesoureira da igreja, ela está recebendo também as ofertas voluntárias, os dízimos e as ofertas missionárias dos irmãos. Ademais, meus irmãos, se você faz transferência bancária, a irmã Sueli pede que você envie para ela a foto do comprovante, porque algumas pessoas estão depositando seu dízimo, mas por não enviar o comprovante, a irmã Sueli não sabe quem foi, de onde veio essa contribuição. Então, os irmãos, tão logo façam o depósito, envie para a irmã Sueli, por favor, as contas bancárias. Nós também, meus irmãos, estamos coletando alimentos para as famílias pobres da igreja e as famílias que estão em necessidade de pessoas que não são crentes, mas que chegam ao nosso conhecimento. Há 2 pontos de coleta. A casa do presbítero Joaquim Borges, da irmã Socorro, da Camila Guedes, e também aqui a casa ao lado da igreja, da irmã Ingrid Lima. Os irmãos, por favor, que quiserem, entrem em contato com as irmãs e se prontifiquem a doar cestas básicas para famílias que precisam, famílias que estão nesse momento com alguma precisão desses alimentos. Por fim, eu quero dizer que na quarta-feira haverá culto com o pastor Reinério, culto em casa, e na sexta-feira nós permanecemos em vigília para que Deus nos tire desse momento, para que Deus cuide dos que estão doentes,
para que Deus nos faça ter diminuída as consequências econômicas dessa paralisação. Enfim, para que o Senhor nos dê uma saída no meio desse vendaval. Nós vamos passar agora novamente o vídeo que abriu o culto, e isso logo depois que eu orar. Então, quando eu orar, não encerra a transmissão. O vídeo, a pedidos, será novamente passado. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós te adoramos por este momento, ó Pai, em que estivemos juntos, de forma online, é verdade, no ambiente virtual, mas juntos adorando a Ti. Eu quero te pedir a bênção sobre cada família dessa igreja. Eu quero te pedir a bênção sobre as crianças da nossa igreja, sobre a juventude, sobre os pais, sobre os irmãos da terceira idade, sobre, ó Deus, aqueles que estão no ministério, especialmente a vida, sobre a família dos nossos pastores, pastor Reinério, pastor presidente, e o pastor Eliseu, o nosso vice-presidente. Em nome de Jesus, dá a eles sabedoria, graça, força, dá a cada crente vigor, ó Deus, e que o nosso coração seja unicamente Teu, que as nossas esperanças estejam unicamente em Ti, porque Tu não nos desilude, Tu não falha, porque Tu não nos desaponta nem nos decepciona. Pelo contrário, é melhor estar contigo em meio à luta do que com ídolos falsos em nossos corações. Que, ó Deus, a excelsa graça Tua esteja sobre nós. Que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que nos faz um em Cristo Jesus, ela abunde em nossos corações. E que nós sejamos abraçados diariamente pelo amor gracioso de Cristo Jesus, que se entregou na cruz por nós. No nome de Jesus. Amém. Rei da glória, vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero, Senhor do